Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a visita de agentes da Polícia Federal a um morador que pendurou um cartaz escrito ladrão. Ora bolas, de quem será que ele estava falando? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Dominum Hash, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Um morador de Presidente Prudente foi abordado por agentes da Polícia Federal para retirar uma faixa com a palavra ladrão, exibida na janela do seu apartamento. Cidade esta que receberia a visita do Nove Dedos, também conhecido como Lula. Segundo o relato, a faixa não citava diretamente o nome de Lula. Outras faixas, que se encontram no mesmo condomínio, também mostram frases de apoio ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Nas redes sociais, o deputado federal Nicolas Ferreira criticou a ação dos agentes da PF. Ele destacou o fato de que a faixa com ladrão não faz referência direta ao petista. O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, classificou o episódio como absurdo. Em publicação, afirmou que a faixa estava na propriedade do morador e indagou sobre a atuação dos agentes. Já o vereador paulistano Rubinho Nunes afirmou que houve violação da liberdade de expressão. Recentemente, a própria Polícia Federal veio a público confirmar o que muitos já suspeitavam. Em nota oficial, a corporação afirmou que a ação em Presidente Prudente visava apurar uma suposta ofensa à honra de Lula, ou seja, a instituição admite, sem qualquer pudor, que utilizou o aparato repressivo do Estado, financiado pelo pagador de impostos, para atuar como um escritório de advocacia particular e guarda-costas moral do chefe do executivo. A PF agora se sente no direito de interpretar o que um cidadão escreve em sua própria janela, como um crime de lesa majestade, movendo agentes armados para proteger a sensibilidade de um político. Muito se engana quem pensa que se tratou apenas de uma visita pacífica. A primeira pergunta que qualquer pessoa minimamente lúcida precisa fazer é simples: por que a Polícia Federal estava ocupada com isso? O Brasil enfrenta tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro em instituições governamentais, golpes bancários bilionários e organizações criminosas controlando cidades inteiras. Mesmo assim, houve tempo e disposição para bater a porta de um morador por causa de uma palavra escrita numa faixa. Em um país cada vez mais socialista e cada vez mais sensível à opinião pública, proteger a imagem do líder se torna quase tão importante quanto protegê-lo fisicamente. A verdade é uma só, mas muita gente a ignora. A censura é inerente ao poder estatal. Muita gente pensa que censura só existe quando há prisão, fechamento de jornais ou lei proibindo palavras específicas, a melhor moda do século XX. Porém, a censura contemporânea é mais inteligente, mais discreta e mais eficiente. Ela não manda calar formalmente, ela sugere, orienta, recomenda, faz uma visita cordial, informa consequências possíveis e convida à cooperação. Tudo com aparência institucional, linguagem educada e verniz de legalidade. O que se espera da Polícia Federal é que ela atue contra grandes esquemas de corrupção e tráfico, como no recente caso do Banco Master. Porém, pouca gente se pergunta sobre a real origem da Polícia Federal. Para entender como chegamos ao ponto de agentes federais agirem como síndicos ideológicos de um condomínio, é preciso olhar para o DNA da instituição. A Polícia Federal não nasceu de um anseio popular por justiça, mas da necessidade de controle de um regime autoritário. Sua origem remonta ao Departamento Federal de Segurança Pública, o DFSP, criado em 1944, no auge do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Vargas, um ditador que nunca escondeu sua admiração pelo fascismo europeu, queria um braço armado centralizado que pudesse agir em todo o território nacional para garantir a ordem. O modelo utilizado por Vargas não foi o aparato de repressão das potências do eixo. O DFSP foi inspirado diretamente na Gestapo alemã. A ideia era a mesma: uma polícia política com competência técnica, mas submissa ao comando central, capaz de monitorar, infiltrar e neutralizar qualquer dissidência que pudesse manchar a imagem do governo. Quando você vê agentes da PF na porta de um cidadão para apurar ofensa à honra por causa de uma faixa, você não está vendo uma falha no sistema,
você está vendo o sistema funcionando exatamente conforme o projetado original de 1944. A função de guarda real do governante está cravada na fundação da instituição. O problema é que essa mentalidade não foi desmantelada com a redemocratização. Pelo contrário, ela foi refinada. É aqui que entra o conceito de democracia totalitária, discutido por Olavo de Carvalho. Vivemos em um arranjo onde a fachada é democrática, mas a alma é totalitária. Na democracia totalitária, o Estado mantém o ritual das eleições e permite a existência de partidos, mas controla o conteúdo do debate público através de pressão institucional e da vigilância constante. Nesse sistema, a censura mudou de endereço. Ela não mora mais exclusivamente em um órgão oficial de censura. Agora ela é exercida por toda uma rede de vigilância que envolve o judiciário, o aparato policial e até a própria sociedade, que é incentivada a vigiar e punir o vizinho. Chamam de democracia porque você pode votar a cada 2 anos, mas na prática você vive sob um regime onde a manifestação da sua opinião pode resultar em uma visita do aparato armado do Estado para proteger a honra de quem detém a caneta. A democracia totalitária é o regime onde o cidadão tem o direito de escolher quem vai mandar nele, mas perde o direito de reclamar da forma como é mandado. O controle hoje é exercido pela ocupação dos espaços e pela criminalização da intenção. Ao abordar o morador de Presidente Prudente, o Estado não estava combatendo um crime, estava fazendo patrulhamento estético da opinião. A faixa com a palavra ladrão é um símbolo que o poder não pode tolerar, pois desafia a narrativa de santidade do líder. Em um mercado livre de segurança, nenhuma empresa gastaria recursos para remover um pedaço de pano, pois isso não agrega valor à proteção dos clientes. Mas para o Estado, o valor está na manutenção do medo e do respeito forçado sob o pretexto jurídico de honra. Essa estrutura burocrática e policial custa caro. Bilhões de reais são extraídos anualmente da produção dos brasileiros para manter esse monstro funcionando. Da mesma forma que o sistema cartorial brasileiro é um fóssil medieval que extrai renda através de selos e carimbos, a estrutura policial centralizada é um fóssil varguista que consome recursos para proteger a casta política. O cidadão médio brasileiro é o único lesado por esse tipo de arranjo. No Brasil, a Polícia Federal responde diretamente ao Palácio em Brasília e se presta ao papel ridículo de fiscal de janela. O caso do Banco Master e outros grandes escândalos financeiros mostram o contraste. Enquanto bilhões circulam em transações suspeitas e o crime organizado avança, o Estado prefere focar sua energia em quem coloca uma faixa na janela. Isso acontece porque a democracia totalitária não sobrevive à luz da verdade. Ela precisa que os ganhos da casta política sejam protegidos pelo sigilo e que as críticas ao regime sejam silenciadas pela orientação policial. O que ocorreu em Presidente Prudente é um sintoma da inversão completa de valores. O Estado invade a esfera de privacidade do indivíduo para ditar o que ele pode exibir em seu próprio imóvel. A fé pública que o cartório vende em papel é a mesma que a polícia tenta impor através do distintivo. A ideia de que o Estado diz é a verdade absoluta e qualquer um que aponte o contrário é um criminoso contra a honra estatal. A existência de agências como a Polícia Federal, com sua carga genética autoritária, é uma afronta ao princípio da não agressão. O simples ato de usar dinheiro roubado via impostos para pagar agentes que vão coagir um morador a retirar uma faixa é uma agressão múltipla, contra a propriedade, contra a liberdade e contra o bolso do pagador de impostos. É o auge da psicopatia estatal, usar o seu próprio dinheiro para te calar e depois alegar cinicamente que estava apurando ofensas à honra. Enquanto continuarmos acreditando que o Estado é o garantidor dos nossos direitos, seremos vítimas de instituições que foram criadas justamente para nos controlar. A democracia totalitária é um dos estágios dessa ilusão. O vizinho que vigia, o agente que recomenda e o juiz que interpreta a lei conforme o interesse do governante são todas peças de uma mesma engrenagem que visa o mesmo fim: a submissão total do indivíduo ao coletivo representado pelo Estado. No fundo, o que o poder teme não é a palavra ladrão. O que eles temem é a concorrência de ideias. Temem que o cidadão perceba que o Estado é o maior monopólio de todos. Um monopólio que cobra caro por serviços ruins, impede a concorrência e usa a força para garantir que ninguém saia do sistema. A opacidade é fundamental ao sistema. O sigilo dos ganhos dos donos de cartório e a remoção de faixas nas janelas são dois lados da mesma moeda.
a proteção da elite contra o escrutínio público. A decisão de mandar a PF para Presidente Prudente escancara o desconforto do poder com a luz da verdade. Um sistema que se sustenta na obrigatoriedade do serviço e no silenciamento da crítica não tem medo da fraude, ele tem medo da liberdade. A democracia totalitária tenta nos convencer de que somos livres enquanto nos monitora pela janela, mas a liberdade começa justamente quando percebemos que não devemos satisfação de nossas palavras a nenhum herdeiro de ditadores. No fim, a história da Polícia Federal e a ação em Presidente Prudente nos ensinam uma lição valiosa. O Estado nunca muda sua natureza. Ele pode trocar de nome, de uniforme ou de governante, mas seu objetivo central continua sendo o mesmo de 1944. Garantir que o poder central permaneça inquestionável e que o cidadão permaneça uma peça obediente ao Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!